No Agrotarde, a gente fala sobre a queda no preço das hortaliças nos principais mercados atacadistas. Notícia boa, né, Marcelo? Será que está chegando ao consumidor final? Essa é uma estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que verificou a diminuição dos preços nos principais mercados atacadistas. E quem vai conversar com a gente sobre isso ao vivo pela internet é a Joyce Fraga. Ela é gerente de estudos do mercado Hortifruti Grangeiro. Joyce, excelente tarde para você, seja muito bem-vinda aqui no Agrotarde. Muito bom contar com a sua presença aqui para falar sobre esse assunto que aparentemente é muito bom, não é? Muito boa tarde a todos, eu que agradeço o espaço de trazer essas informações mensais tão importantes para todos os atores da cadeia. Ô Joyce, obrigado, viu? Eu queria que você começasse falando para a gente. A redução foi verificada em mercados atacadistas de quais estados, de quais regiões? E essa análise foi feita considerando que período, hein? Então, a gente faz essa análise com referência ao mês anterior. Então, nós estamos falando dos dados do mês de junho. E temos diversas praças aqui analisadas pela Conab nas centrais de abastecimento de São Paulo, na Ceasa Minas, em Contagem, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, Curitiba, no Paraná, Goiânia, Brasília, Recife, Fortaleza e agora também trazemos no boletim a Ceasa do Acre, no Rio Branco. Então, nós temos essas análises, esses percentuais para essas 10 centrais de abastecimento. Ô Joyce, essa é uma análise muito curiosa, no sentido de que quem costuma ir ao mercado, quem está ali fazendo feira constantemente, está relatando aumento no preço dos produtos, de frutas, de hortaliças. Essa redução, que na análise ela é muito positiva, ela está chegando na mesa do consumidor final? Muito interessante essa pergunta e é bom a gente deixar bem claro que a gente está fazendo um estudo que a Conab analisa as centrais de abastecimento. Então são preços do atacado do hortifruti no Brasil. É uma referência também para o varejo, mas esses dados se referem ao atacado nas ceasas. E o delay que isso demora para chegar ao consumidor final varia aí de cultura para cultura e de região para região. Então, destacamos aqui que essas informações são das ceasas do país. Ô Joyce, e ainda que no atacado, quais foram as hortaliças que tiveram maior redução de preço, hein? A gente teve redução de preços, nós analisamos as 5 principais hortaliças, que são as com maior peso no cálculo do índice de inflação oficial. Então, tivemos redução para alface, batata, cebola, cenoura e o tomate em algumas praças apresentaram redução. Então, das 5 que nós analisamos, todas, com exceção do tomate para algumas localidades, tiveram queda nas cotações no mês de junho. Joyce, esse levantamento de vocês levou em consideração também as frutas. Do material que a gente teve acesso, eu percebi que teve queda também nas frutas, pelo que eu analisei, não tão quanto as hortaliças, mas eu queria que você trouxesse aqui para a gente alguns destaques com relação à queda de preço das frutas, se há alguma fruta que teve um destaque maior. Justamente, nós analisamos também as 5 principais frutas mais comercializadas e com maior impacto no índice de inflação oficial, ou seja, banana, laranja, maçã, mamão e melancia. Dessas frutas, nós notamos uma redução generalizada de preços nas ceasas analisadas para laranja e para melancia, e no sentido contrário, a maçã, com o movimento inverso de alta nas suas cotações nas principais centrais de abastecimento. E como é que fica, qual que é a tendência de preços dessas frutas já nas próximas semanas? A gente continua com aquelas da estação mais em conta, aquelas que já não estão mais na estação um pouco mais caras. O que você conta para a gente?
É bem esse movimento mesmo. Aquelas frutas que estão no auge da sua safra possuem os seus preços menores, mas como a gente está numa época de temperaturas mais amenas, isso retarda a maturação desses produtos e podemos ter uma oferta menor, podendo impactar no sentido de algumas altas de preços. Mas aí, com as variações de temperatura ao longo do mês, o quadro de fechamento do mês, ou seja, os resultados finais do mês, vão depender dessas variações de temperatura. Por enquanto, com as temperaturas mais amenas, os produtores conseguem escalonar melhor a oferta dos produtos disponibilizados no mercado e, com isso, podemos esperar algumas recuperações nas cotações. Joyce, pelo levantamento que vocês costumam fazer a cada mês, vocês conseguem apontar uma previsão de continuidade de queda no próximo ou nos próximos meses? E eu te pergunto isso porque essa queda ela é curiosa, haja vista que as baixas temperaturas nas regiões do Brasil, principalmente centro-oeste, sudeste e sul, está afetando diversas culturas e que, pelo menos até então, no levantamento de vocês, não houve crescimento, não houve aumento do preço, o que deveria ser o mais esperado, né? Então, a gente pode esperar aí para os próximos meses uma tendência de queda ou é difícil afirmar isso? A gente traz sempre, quando a gente faz as análises, um pouquinho dessa análise da perspectiva já observada no mês de julho. Então, a gente observa que para algumas hortaliças, como a batata, por exemplo, a cebola, esse movimento de queda de preços ele ainda perdura no mercado. E o que você colocou é em relação às condições climáticas para algumas hortaliças e frutas, o clima mais frio ajuda na qualidade dessas hortaliças e aumenta inclusive a produção, a produtividade, porque não temos tantas chuvas nas regiões produtoras que comprometem a qualidade desses produtos. Então, o clima ele tem sido favorável para a produção de algumas hortaliças e frutas no país. Muito bem, conversamos aqui com a Joyce Fraga, gerente de estudos de mercado hortigranjeiro. Joyce, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações e uma excelente tarde para você. Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição.